João capítulo 2. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? E na hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Bom dia. Meus irmãos e irmãs, hoje queremos para esse espetacular texto bíblico no contexto do nosso acampamento e do nosso livro Sede Fecundos, a fecundidade de Deus na vida conjugal. Eu acredito que ainda não se fez na igreja um aprofundamento suficiente desse texto de São João. Se esse texto tivesse no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Lucas, ele não teria tanto peso. Marcos, Mateus e Lucas procuraram narrar fatos, acontecimentos, até situações corriqueiras, coisas simples, como o semeador que saiu a semear, como a mulher que punha um pouco de fermento na massa, ou que procurava a moeda perdida, coisas do dia a dia. Mas São João é o discípulo do amor de Deus. São João é o discípulo amado que levou Nossa Senhora para casa e que, portanto, teve uma intimidade profunda com Maria. São João levou 60 anos para escrever o seu Evangelho. Quando ele escreveu o Evangelho, já fazia pelo menos 30 anos que o Evangelho de São Marcos era conhecido. Pelo menos 20 anos, 25 anos, que já se tinha contato com o Evangelho de Mateus, com o Evangelho de Lucas, e já fazia pelo menos 50 anos que se conhecia os textos primeiros de Paulo, e 40 anos que já conhecia-se todos os textos de São Paulo. São João, quando foi escrever o Evangelho, não escreveu algo a mais.
São João fez um mergulho profundo naquilo que estava por trás do mistério. E eu não tenho dúvida, o fato de ter sido o único evangelista a narrar esse episódio das bodas de Caná tem uma influência imensa de Maria Santíssima, que conviveu com São João e que com certeza, um belo dia, Nossa Senhora, depois que fez o almoço, a janta para o discípulo amado, e com certeza naquela casa frequentava muita gente em Éfeso, Nossa Senhora deve ter se recordado, quem sabe até tomando um cálice de vinho, quem sabe até numa situação parecida. Vai que São João reclamou: ô mãe, porque Jesus mandou ele chamar Maria de mãe, e ele chamava Maria de mãe. Ô mãe, nós estamos para chegar uma visita aí, e o nosso vinho é quase nada. E o vinho para eles é como se fosse um cafezinho para o mineiro. Mineiro, se você não tomar um café na casa dele, não foi lá. Quer tomar café? Não, então por que veio aqui, ué? Você vai na casa de mineiro é para tomar café, né? Pó, mais um pouquinho de pó. Toma o café, nem que seja café com a mão só. Nem que seja na xicrinha feita com massa de tomate, aquelas antigas, que eles punham alcinha assim, né? Que leva, saiu o homem andando lá no Biguá, com aquele espino dele, pondo alça e bonita, a gente ficava tomando. Aquilo depois que ferrujava, aquilo dava um cheiro que, nossa Senhora, era melhor do que aqueles de plástico que comprava na Aparecida, né? Que você punha na beira do fogão de lenha assim para esquentar, derretia tudo, que as canecas tudo desbeiçadas, né? O vinho era fundamental para isso. Maria então deve ter se recordado. E quando Maria recordou isso, João deve ter ficado encafifado. Porque para aí, duas coisas que se fala desse evangelho parece que não combinam. Aonde foi que realizou-se esse episódio? Numa festa de... Tem coisa mais humana que isso? Segundo elemento humano, o que estava faltando? Vinho. Se Nossa Senhora fosse igual certos carismáticos que eu conheço, com certeza iria para o canto da sala louvar o Senhor. Obrigado, Pai, porque acabou o vinho, agora ninguém vai ficar embriagado. Aleluia. Ah, não tenha dúvida. Vinho. Aí pior ainda, como é que conclui o Evangelho? O Evangelho conclui com duas palavras que me arrepiam profundamente. Primeiro diz: esse foi o primeiro milagre. Sabe que Jesus não tinha coisa mais interessante para transformar em milagre? Primeiro milagre de Jesus: transformar a água em vinho. Até é bonitinho nas encenações de Semana Santa, né? Eles fazem o milagre. Eles põem aquele suco seco aqui embaixo de uva. E aí a hora que vai despejando a água, vai brotando. Ah, criançada. Mas não foi com o suco de... Que suco de uvas que Jesus fez esse milagre. Parece uma coisa tão boba. Transformar a água em vinho. Tanta gente para ser curada. Tanto cego para enxergar. Vou falar sobre o cego na segunda pregação. Tanto paralítico para andar. E Jesus gastar o primeiro milagre dele numa boteca de vinho. Ou a gente descobre o sentido espiritual profundo desse vinho, ou nunca nós vamos entender. Pior, ou como diz minha filha Camila, mas pior, que está acima ainda, mas pior é que São João,
o homem que levou 60 anos para escrever o Evangelho, diz assim: manifestou-se, está escrito aí, manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram. Misericórdia. Se fosse eu que tivesse escrito isso, eu já teria sido caçado como blasfemo. O tema mais importante do Antigo Testamento é a manifestação da glória de Deus. É a teofania, as teofanias. Observe no Antigo Testamento aquelas situações em que houve manifestação da glória de Deus. O lugar se torna sagrado. Podia ser um monte de pedra, a partir dali aquele monte de pedra virava um lugar sagrado. Moisés que experimentou a manifestação da glória de Deus na nuvem que encobriu o monte, foi da onde veio os 10 mandamentos. A glória de Deus é o grande tema do Antigo Testamento e do futuro no Novo Testamento. A glória de Deus é aquilo que reveste a eternidade, é aquilo que reveste Deus. A glória de Deus é o próprio Deus que se manifesta, é o próprio Deus que se mostra. A glória de Deus é o grande tema da grandeza, é aquilo que os anjos cantam dia e noite no céu. E no entanto, São João diz aí que num pouco de vinho, que foi transformada a água em vinho, numa festa de casamento, manifestou-se a glória de Deus. Em São João vai aparecer a manifestação da glória de Deus, na encarnação do Verbo, João 1,14, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E vai aparecer na ressurreição de Lázaro, 11,40. Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Então vocês vejam, o primeiro caso que aparece a glória de Deus em São João, na encarnação do Verbo, o milagre mais revolucionário do planeta. Jesus, o Verbo de Deus, se faz gente, se faz carne. E depois na ressurreição de Lázaro, o mais espetacular milagre do Novo Testamento. E aparece aqui numa festa de casamento. Mas pior é que, e eu escrevi um capítulo especial sobre isso no Sede Fecundos, São Paulo, logo ele, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, a partir de um contexto de sexualidade completamente estragada, capítulo 5 de Coríntios, ele diz o que motivou ele a escrever aquela carta: as aberrações sexuais que existiam no meio da comunidade de Corinto. Corinto, se você pegar na sua Bíblia, a parte de trás da Bíblia onde tem o mapa, você vai perceber que Corinto está no centro do mundo. Corinto é o porto mais importante do mundo bíblico. Corinto é o elo de ligação entre a Europa, o Oriente Médio e a África, o Mar Mediterrâneo. Se você olhar no mapa do Mar Mediterrâneo, você vai perceber que Corinto está ali no centro. Por isso Corinto é o lugar onde a convivência é muito ampla, é o lugar da pornografia, é o lugar da prostituição. Como cidade portuária, vocês imaginam hoje no Brasil, as cidades campeãs de pessoas contaminadas com HIV são cidades à beira-mar ou cidades portuárias. Imagine então há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, aonde o meio de transporte único coletivo que existia era o barco, era o navio. Então Corinto tinha uma importância fundamental. E a depravação de Corinto era uma coisa que Paulo diz no capítulo 5, que não se ouviu falar nem entre os pagãos. Eles eram capazes de fazer coisas absurdas, relacionar homem com homem, mulher com mulher, filho relacionando-se com sua mãe, e coisas disparadas, coisas absurdas. E Paulo então escreve para eles. A impressão que dá é que quando Paulo começa a escrever o capítulo 6, a partir do versículo 12, quando ele cita aquele refrão, tudo me é permitido, nem tudo me convém.
Tudo me é permitido, mas não vou deixar dominar por coisa alguma. Ele começa a chegar na sexualidade a partir da sua imagem de funcionalidade. Assim como alimento é para o estômago é para o corpo. Ele vai fazendo analogia para chegar no final. E também usando um imperativo ali categórico, feito sede fecundos, o versículo 20. Do primeiro capítulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, está na linha do que fala a conclusão desse milagre. Ali, Paulo se supera, quando diz assim: glorificai, vírgula, pois, vírgula, a Deus. Alguém se lembra do resto da passagem? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é com o corpo. Eu posso glorificar a Deus com o meu corpo, fazendo caridade, gastando-me para os outros, esquecendo de mim mesmo. Madre Teresa de Calcutá, Padre Roberto da Toca. Gente que se gasta, gente que aniquila, gente que glorifica a Deus com o corpo. Não está falando que é com o corpo. Não está escrito assim: glorificai a Deus através do corpo, dos dons que eu tenho, da minha saúde. Está dizendo glorificai. Por isso que tem essa vírgula e esse pois. Porque se não tivesse, com certeza ia ter tradutor dizendo que aí foi uma falha de tradução. Porque como é que pode uma aberração dessa? Glorificai. Glorificai é um imperativo categórico. Glorificai significa deixe transparecer. Misericórdia. As pessoas olhando para o meu corpo precisariam chegar à contemplação da glória de Deus. Dizia, se não tivesse na Bíblia. Isso é um absurdo se não tivesse na Bíblia. E pior, se não tivesse na Bíblia no contexto que está. Eu queria convidá-los a ler na Bíblia e também aí no livro, esse capítulo especial que eu falo sobre glorificai a Deus. Página 69. Glorificai, pois, quer dizer, o casal, de modo especial, um marido e uma mulher. Olha, gente, isso significa que o marido, olhando para o corpo nu da sua mulher, igualzinho Adão, diante de Deus, reconheceu ali a beleza, a grandiosidade. Significa que o marido, olhando para o corpo da sua mulher, ele pudesse ter a certeza de que está olhando para a glória de Deus. E o contrário é verdadeiro. Uma mulher olhando para o corpo nu do seu marido, perceberia aí também a manifestação da glória de Deus. Eu sei, não preciso ficar pensando que você é um desequilibrado, não. Eu sei que muitas vezes a última coisa que a gente pensa quando olha o corpo de certas pessoas é em Deus. A não ser que seja uma pessoa muito grandona, assim, enorme, a gente fala: meu Deus, minha Nossa Senhora, que coisa enorme, que coisa medonha. Não, não é nesse sentido. Eu sei que muitas vezes, quando você olha para o corpo bonito de uma pessoa, o que você pensa é logo em pecado. O encardido conseguiu. Gente, o encardido é medonho. Se até o Padre Jonas falou nele umas 5 vezes ontem na missa, vocês veem que ele está alastrando mesmo. O encardido é medonho. O corpo, por esses 2 textos que eu estou retomando com vocês, é lugar de manifestação da glória de Deus. Essa é a associação que está aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Desde o 12 deve vir lendo. João, capítulo 2, verso 11.
Manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há uma associação natural entre o humano e a glória de Deus. Não só no sentido de que Deus que fez o corpo humano, como Deus fez toda a natureza. Há uma diferença muito grande, e eu trabalho aí no 2º e no 3º capítulos do livro. Há uma diferença muito grande entre a criação do universo e a criação do ser humano. Eu até dividi em 2 capítulos, colocando o versículo 26 de Gênesis 1 num capítulo novo, para ressaltar ainda mais isso, que o próprio Deus ressalta, e que eu tento trabalhar aí através da preposição então. Depois que Deus fez tudo, Ele vai fazer o ser humano. O ser humano é feito pela mão de Deus. Está no catecismo, naqueles textos que eu já citei ontem. A vocação para o matrimônio foi dada pelo ser humano do modo como ele saiu da mão de Deus, quer dizer, está intimamente ligado a Deus. O corpo humano tem o DNA de Deus, tem a marca de Deus, e você sente isso em coisas pequenas. Já falei isso, na unha do seu dedinho crescendo, é Deus renovando a santidade do seu corpo. Quando a gente morde o beijo aqui assim, o dia seguinte não tem cicatriz nenhuma. É Deus renovando a santidade do seu corpo, a beleza do seu corpo, o cuidado com o corpo. A medicina fica extasiada diante da beleza do corpo. Talvez a maior vitória do encardito seja nessa área. Por isso que eu dizia, não pense que você é atrapalhado não, quando você olha para o corpo de uma pessoa e só pensa malícia. Claro, vai ter que ser trabalhado, e Jesus já dizia isso. O grande problema do pecado começa nos olhos e depois no coração. São as 2 instâncias de pecado. Vou falar sobre os olhos na 2ª pregação dessa manhã. Precisa combater essa visão errônea e estragada. Mas, gente, não podemos nos esquecer. Essa associação de corpo com pecado, que é hoje, se não a maior, ao lado da droga e do tráfico de armas, a maior fonte de renda do mundo. O Brasil é muito conhecido lá fora. Quando a gente vai pregar retiro em determinados países, quando eles estão levando a gente para o hotel, por exemplo, de vez em quando você passa em alguma rua que está cheia de moços trabalhando não lá, né? Dispostos a fazer o serviço lá na beira da estrada. E é muito comum quem está nos conduzindo, que normalmente é um brasileiro, porque quem leva a gente para pegar esses retiros normalmente é gente que nasceu aqui, que nos acompanha, e eles falam: padre, a maior parte é brasileiro. Vai parar aqui e conversar em português, nunca viu? Há a Associação de Prostitutas Brasileiras. Eu li numa revista ou num jornal aí, que só para a Copa do Mundo do ano que vem, a Alemanha está convocando 7.000 prostitutas brasileiras. 7.000. A Alemanha está achando que precisa de 90.000 prostitutas para servir os maridos das senhoras que estarão lá assistindo o jogo. Governo alemão. E como o governo alemão é muito sério, está exigindo que as prostitutas se cadastrem antes, para ter cursos antes, ter treinamento de colocar e tirar o preservativo, inclusive aquelas que estão acostumadas a usar preservativo feminino. O governo alemão está empenhado nisso, para atender as necessidades da Copa do Mundo. 90.000, 7.000 só do Brasil. Quer dizer, vocês estão pensando em 7.000 do Brasil, eles sabem que vai muito brasileiro e que precisa fazer a língua. Até para pecar precisa saber a língua. Isso é um disparate. Então essa associação, gente, é uma, se não a maior vitória do demônio. Todo o problema da pedofilia que eu cito aqui nesse livro. De vez em quando você vê aparecer na mídia um artista, né? Michael Jackson, tanto que sofreu lá, graças a Deus provaram que era mentira, porque o mundo inteiro estava contra ele, de 600 jornalistas cadastrados para fotografar ele na hora que ele fosse condenado.
Então você vê falar de um artista ou de um padre. Nós tivemos, infelizmente, casos nos Estados Unidos, situações terríveis de pedofilia. Mas o triste é saber que 90% dos casos de pedofilia acontece dentro de casa. Pai, irmão, padrasto, avô. É 99% dos casos. Isso é um disparate, gente. O corpo de uma criança. Mas também tem mãe que veste a criança como prostituta já. Você, quando olha para o corpo de uma criança peladinha, uma menina ou um menino de 7, 8 anos de idade, pelado, você, a não ser que a pessoa seja completamente estrambelhada, você olha peladinho. Há lugares no interior, inclusive, que eles andam peladinho. E nesses lugares você nunca vai ouvir falar em bobagem disso aí, não. Nunca vai ouvir falar. No interior, Deus o livre guarde. Se lá no interior do Brasil, no Nordeste brasileiro, nas regiões pobres do nosso país, se vê falar numa bobagem dessa. Nunca! Agora, quando uma mãe veste ou deixa que vistam a sua filha de 3 ou 4 anos com aquela roupinha da novela, associa imediatamente a imagem de prostituta criança. Eu sou contra a mãe que veste mini saia na sua filhinha. Eu sou contra. Não que precisa tapar alguma coisa, não precisa tapar nada. Já repeti, já falei, criança podia andar até peladinho. Mas na hora em que a mãe põe uma mini saia, normalmente na cor da mini saia daquela atriz, que é mais prostituta que atriz. A maior parte dessas atrizes são prostitutas. Pois, mulher que transa com não sei quantos homens diferentes na mesma novela. É o quê? Só porque é bonita e porque ganha dinheiro? É prostituta. Então na hora em que põe aquela mini saiazinha, criança, menina de 5, 6 anos não tem seio, não tem peito. Mas na hora que põe aquele bustier e amarra aqui, igual da atriz, o inconsciente associa. A sua criança quer pintar a unha? Pinta. Mas pinta com esmalte de criança. Desenha bichinho, aqueles esmaltes que elas não sabem colocar direito. Deixa ela brincar com isso, não é pecado não. Batom próprio de criança. Agora, você pegar uma criança de 5 anos de idade, que passa batom vermelho, com contorno labial, que faz maquiagem, que coloca bustier, que coloca mini saia, ou aquelas caça-fusô lá, que é para confusão e para tanta coisa. Você está associando a imagem da sua filha e da sua netinha à imagem de uma prostituta. Fique tranquilo, ela vai acabar sendo aquilo que você está preparando para ela. Vai. É uma aberração. Por isso que fica quantos homens olhando para essa criança e olhando com desejo. Por quê? Porque o jeito de vestir está insinuando que há algo mais, está insinuando uma pornografia, está insinuando a prostituição. Gente, as novelas, principalmente da Rede Globo, elas têm feito um mal imenso. Não sou eu que estou falando, não. Eu li há 15 dias atrás, se não tiver enganado na Isto É, ou na Veja, porque na época que não ia ser, que era a época da Globo, página dupla, com 3 fotografias. Aqui no canto esquerdo a fotografia de um moleque com o pai dele, em cima a fotografia de uma moça pichando uma parede, e embaixo a fotografia de um rapaz muito bonito, só que incrível. Então, a matéria dizia: modelo de família da novela, não sei o nome da novela lá qual, da Rede Globo de televisão. Esse menino lá, o pequenininho do lado esquerdo, é um menino que faz o que bem quer, o que bem entende, que não tem limite nenhum, que dobra os pais. O pai não manda nada, a mãe não manda nada, a não ser fornecer dinheiro para ele fazer as viagens dele para os Estados Unidos.
Criança, deve ter uns 8 anos de idade. Aí mostra a foto da moça em cima que está pichando na casa. Essa é uma fulana desequilibrada, estrambelhada. O pai dela namora a melhor amiga dela. Normal, coisa bacana, né? E a mãe, aí gente, me arrepiei. A mãe, o amante da mãe é o namorado da filha. Vou dizer uma coisa a você, você que assistiu isso vai confessar que está em pecado mortal. Isso é pior do que pornografia. Pornografia. Eu já vi com pornografia. Até sem querer. Bate o olho lá na televisão, está passando uma cena de sexo explícita. Você muda de canal, mas para quê? É uma bobagem. Aliás, uma pessoa que sente atração por pornografia é desequilíbrio. É destempero. Isso é pior do que pornografia. Porque isso a pessoa assiste dentro da casa dela, sentada no sofá, a criança assiste. É tudo feito de... é só uma história. Se não prendesse atenção, você não assistia. Gente, que aberração, que absurdo. A Bíblia condena isso, chama de abominação. Olha, se fosse um homem, o homem com o filho dele, você ainda podia dizer, isso aí é porque a sociedade é assim mesmo, isso é o machismo. Mas nós estamos falando de uma mãe de família e a sua filha, que tem relações com o mesmo homem. Pensa, aonde nós vamos chegar? Sodoma e Gomorra se destruiu por muito menos. Aonde nós vamos parar? E o terceiro quadro, esse homem bonito. Olha como o demônio é terrível. Eles não pegam, não. Pega um rapaz bonito, um rapaz másculo, e bota o conflito, como está na revista, o conflito interior dele, para saber se vira ou não vira viado de uma vez. A mãe quer orientá-lo, que ele quer ser estilista. A mãe quer ser que ele seja não sei o que lá. Mas claro, no final da novela, ele vai assumir de uma vez a viadagem dele. Vai assumir. E vai casar. Já falou lá na revista que vai vir um peão lá. E ele vai se apaixonar naquele peão. E eles vão casar, vão ser felizes para sempre. Quero ver você rir no dia que saber que é o seu filho que está namorando um peão. Aí eu quero ver se você vai rir. Que carrega essa cruz terrível nas costas. Filho, gente. Betânia tem consagrado com o problema do homossexualismo. E se vocês soubessem o que eles lutam. Alguns deles são os que mais rezam. E graças a Deus estão se mantendo na castidade. É muito mais difícil para a pessoa com o desequilíbrio manter-se na castidade do que para uma pessoa que é heterossexual. Muito mais difícil. Esse assunto é tão sério que o Vaticano está fazendo questionamentos profundos, inclusive dizendo, se souber de fato que o rapaz é homossexual, que ele não pode se ordenar padre. Vaticano, isso é coisa séria. Porque a igreja não brinca. A igreja não faz bandeira da homossexualidade, não. O catecismo diz muito bem, o homossexual tem que ser acolhido, tem que ser respeitado. A igreja o acolhe como gente, o acolhe como pessoa. Ele jamais poderá ser marginalizado. A igreja não admite alguém que vai marginalizar uma pessoa porque ela é lésbica ou homossexual, não. Mas no matrimônio, quantos casos de homossexualismo masculino e feminino embutido, que torna-se uma cruz e que chega no momento que a pessoa não aguenta mais. Há um momento que não aguenta. Quantos casos de a pessoa depois de 20 anos de casado, 30 anos de casado, larga a família, vai viver com homem ou vai viver com mulher?
Hoje está cada vez mais alastrado o lesbianismo, gente. Mas qual é a causa do lesbianismo? A causa maior do lesbianismo é a falta de uma vivência sexual correta. Olha como o demônio conseguiu uma vitória grande quando ele associou o papel dele ao corpo, que eu falava exatamente há poucos minutos. O corpo é para ser lugar da manifestação da glória de Deus. O corpo é para ser lugar de manifestação do melhor que Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo significa que pelo seu corpo você pode mostrar e demonstrar o melhor de Deus para o mundo. Mas ao associar ao demônio essa visão errônea, essa visão pejorativa, essa visão encardida, essa visão pornográfica do corpo, colocou o corpo como instrumento do pecado. Uma das grandes causas do lesbianismo, que hoje está alastrando de uma forma assustadora, é a falta do carinho, é a falta da ternura, ou como lembra Cântico dos Cânticos, é a falta dos vinhos, dos beijos, dos abraços na intimidade conjugal. Muitas e muitas mulheres descobriram a sexualidade como a cruz da sua vida. Até usava isso no vocabulário. Eu servi o meu marido. Meu marido procurou eu. A senhora estava escondida aonde? Uma vez uma senhora veio se confessar. Padre, eu estou muito arrasado. Que o meu marido procurou eu. Eu fui obrigado a servir ele. E era domingo. Domingo. O que tem que ser domingo? Não é pecado. É porque depois nós vamos à missa. Ótimo! Quem comungou o corpo um do outro agora pode comungar o corpo de Cristo tranquilo e serenamente. Mas padre, no dia que a gente comunga, a gente pode fazer o negócio? Olha, minha filha, não deve ser na fila da comunhão, que criaria um clima ruim para o sacerdote, não é? Claro que dependendo da mulher, o padre não ia conseguir mais falar corpo de Cristo. Ia falar, Cristo, que corpo, não? Que corpo. Não sendo ali, pode se relacionar íntima. Aliás, hoje eu tenho certeza que escrevi isso aí no Sede Fecundos. Um casal que viva a harmonia espiritual, um casal que se alimenta de Jesus, não tenha dúvida. A qualidade e a beleza da vida íntima dele vai ser de 10-0 em qualquer lugar do mundo. Não existe técnica, não existe nada nesse mundo que possa preencher. Você já pensou? Imaginando um casal, depois da comunhão, depois da missa, chega em casa, vão para o quarto, domingo de tarde, chovendo, não tem nada para fazer. Ao invés de ficar lá vendo o Faustão, que só tem o que não presta, o Gugu, que é creusa completa também. Vai o casal, deita na cama, vai alisando a mão do outro. Essa é a cena que eu mais vi meus avós. Eles já não dormiam direito. A gente acordava de noite para fazer escardar de ovo para eles. Aquelas comidinhas suaves que os antigos, com torremo, com ovo, fubá, coisa leve, copo de café, e já levava 2 cigarros de pó desse tamanho. Você passava, era um alisando a mãozinha do outro, todas as vezes. O casal que não descobriu o prazer de tocar na mão um do outro nunca saberá o que é o verdadeiro prazer sexual. Nunca. Casal que pensa que relação sexual é a introdução do membro masculino no corpo feminino, e como se fosse lá um pilão onde vai se masturbando no corpo um do outro,
Que é isso? Isso aí os animais sabem fazer e faz com qualquer bicho. Não, isso aí não é sexualidade, não. Isso é genitalismo puro. Isso é ofender o outro, é ofender a dignidade do outro. E é por isso que muita mulher depois fica sonhando com e aceita outra mulher alisando seu corpo. Porque como a mulher conhece bem o próprio corpo, ela então faz isso no corpo da outra. E aí o demônio entra em... Muita mulher caiu no lesbianismo por culpa do homem. O homem que não tem capacidade... Eu vou falar sobre isso na outra pregação. Que não tem capacidade de saborear a presença do outro. Então, comece com um toque na mão. Beija aquela mão. Quando você beijar a mão de sua mulher, você está beijando o corpo de Cristo. Já não comungou? Não tem sangue ali. Você aperta o dedão dela assim, aperta. E solta. Quando você aperta, fica branco. Solta. Está vermelho? Tem sangue. Ela comungou? Então tem sangue de Cristo aí. Depois começar a beijar, já vai começar a chupar o dedo da pessoa. Com a unha bem cortada, né? Sem aquela turminha lá das barracas, né? Na unha. Eu sei um dia. Mas o carinho, a carícia... Pense, eu fico imaginando, deve ser uma coisa espetacular. Devia ser. E outra coisa, quanto mais tempo o casal tivesse de vida a dois, tem que ir melhorando. Imagine um homem de 75 anos de idade, deitado respeitosamente ao lado da sua esposa de 70 anos, completamente nua. Se teria coisa mais bonita. Pensa na beleza daquele seio que ele sabe que nunca ninguém nesse planeta viu. Porque as mulheres antigas, elas não mostravam os peitos dela para ninguém, a não ser para dar mamar para uma criança. Pensa que minha teria coisa mais bonita. O marido beijar o seio da sua esposa. Ordem bíblica. Está no capítulo aí do Cântico dos Cânticos. Ordem bíblica. Beija-me com os beijos da tua boca. Plural aí, né? Beija-me com os beijos. Não é um beijinho, não. Aqueles beijinhos que parece que está passando a mão na barriga do sapo. Eu tenho uma raiva quando fala assim, pode beijar isso assim. Isso aí é ser lindo. Beijo! Eu ensinei isso vários. Marido inclina a cabeça 15 graus para a direita. A mulher inclina a cabeça 15 graus para a esquerda. Vão aproximando devagarinho. Encosta a boca na boca. Mulher abre a boca. Homem põe a língua lá dentro da boca dela. Agora ele recolhe a língua e ela vem empurrando com a língua dela. Depois volta e dá volta e vira lá. Coisa linda. Aqueles beijos de desentupir pia. Quando a gente namorava, meu Deus, como a gente torcia para a mãe sair da sala para dar aquele beijo, lambeia os beijos, a língua fazia toda a expressão, tratamento de canal, garganta, a amiga dela, tudo completo. Era bom. Agora, marido e mulher não beija mais. A cena que a gente menos vê é gente casada se beijando. E pior, ou como diz a Camila, mas pior, é que principalmente as mulheres reclamam pra gente. Eu estou falando que dessa vez eu ia ser parceiro suas, que eu ia falar tudo que vocês reclamam pra mim. As mulheres reclamam pra gente. O marido não beija ela em casa.
Nem na hora do serviço. Gente, se não há ligação em cima do pescoço para baixo, também não funciona direito. Beija-me com os beijos da tua boca. Aliás, eu cito aí no livro, no capítulo Cultivar o Amor, essa analogia do beijo com o vinho. E agora aqui estamos vendo do vinho com o primeiro milagre de Jesus. O casal precisa cultivar. Por isso que a sexualidade exige a santidade do lugar. Por isso que o quarto precisa ser sagrado. Feliz do casal que tem banheiro dentro do quarto. Feliz do casal. Puxa as cortinas, o blackout, né? Começa a ligar aquela conversa que não quer nada. Toma um banho junto. Mulher esfrega as costas do homem, faz cócega, né? Já aproveita e já dá um beliscãozinho. Deixa cair o sabonete. Agacha pra cá, já dá uma mordidinha na bunda dele ali. Gostou? É. Isso é santo! E puro! A analogia é a mesma, do mesmo jeito que uma mãe dá banho no seu filhinho, na sua filhinha. Quantas mães, depois que passaram o talco, não deram uma mordidinha na bundinha do filho? É a coisa mais bonitinha do mundo. A vontade de botar mesmo. Tanto que às vezes a gente faz a bem lisinha, a pessoa fala, nossa, essa bundinha de criança. Então, isso é santo, é puro. O corpo do ser humano é a mesma coisa, gente. O corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido. O casal precisa aprender a brincar, o casal precisa aprender a se cultivar. Olha, por que Jesus reservou o primeiro milagre dele para uma festa de casamento e a matéria desse milagre era vinho? Porque para o mundo oriental o vinho é uma bebida sagrada. Assim como, se não tiver o marido e a mulher, não tem como fazer sacramento do matrimônio, porque a matéria são os noivos, os ministros do sacramento são os noivos, e a matéria é o corpo deles. Se eles depois não consumar essa relação em casa, na cama, o casamento é nulo. Olha a seriedade com que a Igreja Católica Apostólica ensina a comunhão íntima, a comunhão sexual. De modo humano. Aliás, o catecismo é de uma beleza. Vocês vão ver aí que eu cito várias vezes o catecismo, algumas passagens do catecismo aparecerão 3, 4 vezes no livro, citada 3, 4 linhas cada uma. O catecismo fala: os atos próprios, ó, plural, com os quais o casal se une, são honestos e dignos. E vai concluir: a sexualidade não é pode ser não, é um imperativo, é fonte de alegria, de prazer e de alegria, é fonte. Os atos próprios. O catecismo não entende a sexualidade como um ato, aonde, repito, um homem penetra o corpo de uma mulher. Isso é o de menos. Há situações em que o casal não pode realizar esse momento, essa modalidade de intimidade. Ou por uma doença, ou por uma dor, ou por um problema físico qualquer, ou até por um cansaço, ou até porque o corpo não corresponde. E é uma pena. É uma pena que hoje muitos homens, nos primeiros sinais de disfunção erétil, já recorre ao Viagra. É uma pena. O Viagra é uma descoberta maravilhosa. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus
principalmente nos retiros de casais, quando vão senhores em idade mais avançada e eles contam pra gente. A gente fica tão feliz. Padre, eu recuperei a minha vida sexual, minha vida íntima com esse remédio. Louvado seja Deus, meu filho. Alguns até perguntam se é pecado tomar. Não, senhor. Se você tem o problema da disfunção erétil, você tem obrigação de exercer o melhor do seu corpo, de dar-se em plenitude. Não é pecado nenhum, não. Desde que acompanhado de médico, desde que feito do jeito certo. É uma... Quando vê homens aí novos, 40, 50 anos, que está vivendo uma disfunção erétil momentânea, baseada em outros problemas, porque está agitado, porque está preocupado, e já recorre ao remédio. O remédio até resolve. Ele ajuda a jogar fluxo de sangue para a cavidade peniana e segurar isso lá dentro. Resolve, mas não foi na causa do problema. Não há Viagra que resolva a falta de diálogo. Gente, enquanto o homem, a excitação masculina, ela é 90% visual, o homem olha para uma mulher e os olhos puxam, né? Na rua a gente vê isso com muita frequência. Basta uma mulher indo na frente da gente, uma mulher mais ou menos ajeitada, 90% do homem que vier de lá para cá, ele vai virar e olhar. Às vezes eles disfarçam até, mas... E se é dois colegas, ele cutuca o outro. Beleza, né? Ou faz tempo que eu não vejo negócio dele. O homem é mais visual. Vou contar a vocês hoje o segredo das mulheres. Depois você pode me contar. Confirma. Passa por meu e-mail. A mulher é 90% ouvido. O órgão sexual mais importante que você tem é a sua boca. A mulher se excita, a mulher se prende pela palavra, pelo jeito que o homem fala ao seu ouvido, mas também é pelo ouvido que entra a repulsa. Tem homem que está acostumado lá no boteco, naquele nível de conversa, de palavra. Aliás, é uma pena que os homens de hoje ainda falem palavrão. Coisa medonha. Leva para casa e fala a mesma coisa. Ofende a mulher, grita com a mulher, não tem palavra bonita para a mulher, não diz eu amo você, não diz muito obrigado, não elogia. Como você está bonita. Oh, mas cada dia você é melhor, hein? Cada dia eu fico mais doido, não sei. Coisa fofa. Ah, a mulher adora. Ela fica a perna bamba. É um mecanismo. Isso é científico. A mulher se excita, e excitar é uma palavra que pode ser usada dos dois sentidos. Tanto bonito, como também de raiva, de tristeza. Pela palavra. Aprenda a falar com a sua mulher, homem. Deixe de ser machista. Lá fora você precisa desempenhar um papel, mas não dentro do seu quarto, não dentro da sua casa. Quando eu falo da questão das posições sexuais, e eu abordo esse tema nesse livro, quando eu falo que muitas e muitas vezes o problema da ejaculação precoce seria resolvido com o homem deixar de ser machista. Porque muitos homens vão ao encontro da sua mulher com aquela mentalidade de que os colegas todos estão enxergando, que ele tem que desempenhar um papel. Que homem é aquele que tem capacidade de ter um membro rígido, vigoroso, que possa ejacular no corpo da sua fêmea. Isso é um disparate. Inclusive nisso os bois são melhores do que nós. Porque o boi eles vão lá, põe uma parede, tira lá nele e vende. De cada vez que vende lá 500, 600, 1000 doses de esperma.
Produtor, não, rapaz. Você é homem, imagem e semelhança de Deus. Assuma a sua dignidade de homem. Deixa vir à tona a sua dignidade de homem. Deixe de ser besta. Deita-se na cama de costa. Acolha sua esposa em cima de você. Está sentindo tensão? Tensão. Muda a perna. É verdade. Tensão. Muda a perna. Você ainda tem as mãos livres para acariciar a mulher, olhar e falar, ô cavalão, né? Olha que beleza. Que visual lindo, você deitado, a sua mulher sentada em cima de você. Não esqueça que eu falei antes, vocês comungaram. Você vai poder falar igual falar para Nossa Senhora, para Jesus. Bem-aventurado, feliz, os seios que te amamentaram. Olha que coisa linda, um marido poder olhar para o seio da sua esposa. Sabe, a mulher parece que aquele negócio estufando aqui assim. 300 ml de silicone. Se for natural, você poder alisar, beijar, falar a palavra bonita. Que coisa linda. Vocês acham o quanto que Deus não está abençoando um quarto desse? Vocês não estão ali fazendo algo para os outros saberem. Aliás, eu já falei ontem, a intimidade sexual exige o sigilo, o segredo. Não conta para os outros, não. Você poderá até contar num retiro, num encontro de casais, mas contar de modo genérico, contar de modo amplo, até testemunhando, ótimo. Ou no momento em que se vai questionar a vivência da sexualidade, ótimo. Mas contar a intimidade do outro, gente, isso é um disparate. Marido que conta o que a mulher gosta de fazer na cama. Mulher que conta, o que é isso? Isso é aberração, isso é pornografia. Porque pornografia é você fazer em público aquilo que é para ser feito de modo privado, íntimo. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E eu tenho certeza que se diz que foi o primeiro, é porque ele quer fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Sabe aonde? Na sua casa, no seu matrimônio. Você guardou o vinho melhor até agora. Isso significa que na vida íntima não tem idade. Não pensem vocês que a vida íntima sexual de um casal de 25 anos de idade, onde o homem está no auge da sua masculinidade física, a mulher está no auge, o seu corpo absolutamente perfeito e maravilhoso. Não pensem vocês que a vida íntima de um casal, já dizia o padre João Moana, na vida sexual dos casados e solteiros, Céu e Carne no Casamento, 2 livros fundamentais que ele como padre e como médico escreveu. Não pensem vocês que a vida íntima de um casal com 25 anos de idade é melhor do que a vida íntima de um casal de 75 anos de idade. Com certeza de 75, se tiver Deus na história, vai ser melhor. Porque aí já não tem mais a pressa, já não tem a competição, já não tem mais a necessidade de provar nada para ninguém. Aí é saborear o outro, saborear a presença do outro, saborear o Deus que está no outro. Vamos terminar essa primeira meditação de hoje pedindo essa graça. Senhor, peça sim, peça você como marido e mulher. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor esteve em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, venha até a nossa casa com Maria, porque em nossa casa também tem faltado o vinho do amor, do diálogo, da ternura, da alegria, da misericórdia, do carinho e da carícia, do diálogo amoroso. Venha até nossa casa, Senhor.
Nós queremos fazer nossa parte. Nós queremos ser os servos que buscam água. Nós queremos encher as talhas até a boca. Nós pedimos, Senhor. E pedimos, Senhor, também a graça de acolher e manifestar a sua glória em nosso meio. Marido e mulher, fiquem de pé olhando um para o outro e agradeçam a Deus. Agradeça a Deus a esposa que você tem. Bem apertadinho. Agradeça a Deus a esposa que você tem.